Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Ontem, no final do dia, Adriano me mandou uma mensagem e falou assim: você pode fazer uma palestra pra gente? Eu falei assim: é em junho? Não, amanhã. Aí eu perguntei: tá bom, qual o tema? Ele falou: qualquer tema. E eu estava ali atrás agora, reflexionando sobre o que a gente poderia falar. E me veio à cabeça uma conversa que eu tive ontem sobre um assunto muito agradável que todos, principalmente espíritas, adoramos conversar, que é a morte. Só que quando a gente fala morte e as pessoas viram o rosto, torcem o nariz, parece algo assim que realmente machuca. José Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele fala que nós fomos criados para temer a morte. E se nós pensarmos que como espíritas hoje, ou não, a maioria de nós tivemos um passado reencarnatório na teologia católica, nós descobriremos que sim, nós fomos criados para temer a morte. Por quê? Porque mesmo que não seja em outras existências, seja nessa, muita gente cresceu ouvindo que quando você morrer, e eu não estou falando de desencarnar e morrer mesmo, você vai para o céu se for uma boa pessoa, ou vai para o inferno se não for uma boa pessoa. E quando a gente lê ou ouve falar sobre como seria esse inferno, qualquer pessoa temeria a morte. Até que chega a doutrina espírita e tira esse véu. No livro O Céu e o Inferno, Kardec entrevista vários espíritos em várias condições. E nenhum deles fala que estiveram no céu ou que estavam no inferno. Pelo contrário. Eles dizem que o céu e o inferno é uma condição interior. E viver essa condição depois da morte depende do que nós fizemos aqui. E até aí tudo certo. Porque basta então nós compulsarmos a literatura espírita para que a gente possa aprender como chegar do outro lado. O problema é que nós não pensamos que um dia iremos nos deparar com ela. Todos nós começamos a morrer no exato momento em que nascemos. A cada 7 anos, os 7 anos, o nosso corpo está todo renovado de células e numa condição inferior à anterior. Nós vamos vivendo para chegar e encarar. O problema é que nem sempre ela chega da forma que todos esperamos. Na senectude, na fase onde estaremos idosos. Muitas vezes a morte apresenta o seu cartão de visitas para uma criança, para um jovem, um adulto jovem. No entanto, Humberto de Campos fez um questionamento bastante interessante. Albano do Couto, em outro livro, em outro momento também. E José Herculano Pires também. 3 autores, 3 livros diferentes, falando em momentos distintos, mais ou menos a mesma coisa. Eles dizem o seguinte: que muito mais do que pensarmos como será após a desencarnação, é importante nós treinarmos para ela. Tanto é que Humberto de Campos tem um texto que ele chama Treino para a Morte. E Albano do Couto tem um texto, um livro, que ele chama Os Fantasmas da Mente. Humberto de Campos enumera 10 itens, que naturalmente não vai dar tempo da gente discorrer sobre cada um deles, mas ele fala que esses 10 itens são os principais problemas que todos nós, sem nenhuma exceção, vivemos e que atrapalha sobremaneira a nossa desencarnação. Só que o problema de tudo é que são 10 itens que pelo menos 6 ou 7 deles todos nós sabemos que não é
Interessante. E mesmo assim, muitos vivem às voltas deles. Por exemplo, o primeiro item que Humberto de Campos fala é o materialismo. Aí alguém fala assim, não, mas eu não sou materialista. Bom, na pandemia, eu conversando com psicólogos amigos, eles falaram que os seus consultórios estavam lotados, e naquela época inclusive virtuais, estavam lotados de pessoas em crise de ansiedade, com medo de perder tudo que tinham ou não voltar pós-pandemia a ter o mesmo padrão de vida. As pessoas não estavam preocupadas com a doença, estavam preocupadas com as coisas que tinham. Hoje, infelizmente, por conta das redes sociais, a maioria das pessoas vivem para ter coisas. Vivem para ter e se esquecem de ser. As redes sociais imprimem um ritmo de vida, um modo de vida, onde só é valorizado aquele que segue tal padrão materialista. E até as religiões, algumas, principalmente as neopentecostais, pregam o que é chamado de teoria materialista. Teologia materialista. Aquela que diz que para você poder ter as coisas na terra, você deve adorar aquele Deus, aceitar a Jesus e fazer as coisas que eles dizem para você fazer. Porque se der certo, você terá uma casa nova, um carro novo, um emprego, ou seja, coisas. Não ensinam a ter aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, quando ele orientou, não junteis na terra nada que os ladrões roubem ou que as traças corroam. Se preocupe em juntar no céu aquilo que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. Outro ponto que Humberto de Campos fala é o álcool. Nunca tivemos uma sociedade tão alcoolista como agora. Eu me lembro muito bem que há 20 anos atrás, no máximo, era, entre aspas, feio ver uma mulher no boteco bebendo. Hoje é a coisa mais comum. Homens bebem, mulheres bebem, crianças bebem. Eu tenho um amigo médico que diz que já ressuscitou várias crianças de 12, 14, 15 anos que chegaram no pronto-socorro como alcoólico. E isso começa onde? Dentro de casa, com o exemplo dos pais. Na famosa cervejinha, no churrasquinho, no almoço, que sempre tem que ser regado alguma coisa de álcool. Porque hoje também pelas redes sociais é ser da hora beber todas. E o problema é que além dos males que o álcool causa no corpo, e aqui eu vou atalhar por causa do tempo, ele fala que o terceiro ponto é o fumo. E hoje também nunca tivemos uma sociedade com maior número de fumantes. Mesmo que que tenha sido proibido as propagandas de cigarro, veio a modinha do narguilé ou narguilé pelas redes sociais, que tem alcance muito maior do que a TV aberta. Veio o cigarro eletrônico, que crianças também usam. A coisa mais normal é você dar uma volta na cidade no final de semana, e principalmente nos bairros mais afastados, está a família inteira na porta fumando narguilé. Lembrando que André Luiz, que no seu primeiro livro, Nosso Lar, começa o livro no Vale dos Suicidas, depois de 8 anos ali, ele descobre que foi um suicídio inconsciente, porque desenvolveu um câncer no intestino, por excesso de álcool, de comida, temperado por resquício de uma sífilis que ele teve na adolescência. Ou seja, tudo que nós fazemos e que vai destruindo a vida é, por definição, suicídio inconsciente e tem as mesmas consequências. O problema não é só esse. O problema não são as sequelas da próxima reencarnação, que voltamos com as sequelas que causamos nos nossos organismos, e pode ser as mais diversas. O
problema é que no mundo espiritual não tem álcool, não tem fumo, não tem drogas. E o vício passa com a pessoa para o outro lado. A dependência psicológica passa e chega do outro lado, não tem um copo. E aí, como que vai ser? Muito sofrimento. Restando a esses espíritos obsidiarem, se aproximarem de quem bebe, de quem fuma, para que possam extrair aqueles vapores psíquicos e sanar um pouco as suas dores. Outro ponto que ele fala e que às vezes causa estranheza é o testamento. Testamento, sim. Ele fala das dores e sofrimentos dos espíritos que possuíram algum bem e que não se preocuparam em fazer o testamento antes da desencarnação e chegaram do outro lado e tiveram o desprazer de ver, de presenciar, de acompanhar a família brigando pelos bens, inclusive falando mal dele. Eu conheci um senhor de outra cidade, que era um dos homens mais ricos da cidade. Todo mundo carregava água no jacar para ele, puxava o saco para tentar angariar alguma vantagem. E quando ele desencarnou, eu vi, porque eu estava presente, fechando o caixão para sair para o enterro, a família já brigando para marcar uma reunião para discutir os bens. A situação de um espírito desse é muito ruim. O outro ponto que ele fala é o apego ao dinheiro, pelo mesmo motivo. Quantas pessoas, e Albano do Couto anota no seu livro, que muitos espíritos são encontrados no plano espiritual, parecendo crianças desnorteadas, porque acostumadas a manejar com destreza o talão de cheque, chega do outro lado despido disso e não sabem fazer outra coisa. Enlouquecem preocupados porque tinham o poder do dinheiro, cujo poder foi destituído no momento da morte, causando sofrimentos atrozes e levando a situações semelhantes à loucura. Outro ponto que ele fala é o mau uso do sexo. E aqui a coisa pode descambar para pelo menos 3 horas de palestra sobre esse assunto. Porque segundo os espíritos, e eu cresci vendo situações dessa aqui do lado, ó, onde era o sanatório antigamente, toda essa área aqui, meu pai havia comprado para construir a nossa casa quando ela era solteira. Já noivo da minha mãe, um noivado curto de mais ou menos 11 anos, ele juntou-se com os primos, com alguns amigos da Sociedade Espírita de Jataí na época, e vinham para cá, no final do expediente, final de semana feriado, pegar na colher e construir o Sanatório Espírita de Jataí. Eu cresci aqui acompanhando, porque meu pai foi diretor aqui para mais de 30, 40 anos. E aqui eu vivenciei situações de obsessões que eu brinco, Deus só não duvida porque é obra dele. E as piores eram as que envolviam o sexo. Pelo mesmo motivo. Porque o sexo é a maior bênção que Deus fez para nós. Segundo André Luiz, dando uma lição de vida para Chico, quando ele estava na sua juventude, os hormônios pulando por tudo quanto é poro, e ele tentando segurar, André Luiz explicou para ele sobre a sublimação, falando: tudo em a natureza é sexo. A planta, quando penetra a sua raiz no solo, é sexo. O problema é a mente doentia das pessoas. Porque esse é o ponto. Ah, mas eu não faço nada. Inclusive eu sou casado, sou fiel. Pode não fazer. Mas o que passa na sua cabeça? Eu posso estar aqui com o microfone na mão, falando de Jesus, e passa uma mulher bonita lá na calçada, eu olho, já penso um monte de coisas. A espiritualidade que está aqui vendo meu pensamento fala: só tem aparência. E esse é o problema. É por isso que Jesus disse, quando ele corrigia a lei mosaica, lá no Sermão do Monte, sobre o não adulterar. Porque se pensares, já cometeu adultério. 2 anos foram necessários para que a gente entendesse que Jesus falava do perigo dos pensamentos embeçados.
Então são pontos extremamente complexos. Outro ponto que ele fala, e aqui eu vou ter que pular alguns, é sobre o nosso comportamento. Melhor, acho que vai dar tempo. Sobre o apego ao poder. Quando a gente fala apego ao poder, a gente já pensa lá em Brasília, né? Nos políticos, né? Apego ao poder em qualquer instância. No trabalho, onde se puxa o tapete do colega para conseguir um posto maior, um salário melhor. Na casa espírita, onde por pura maldade se puxa o tapete, porque às vezes o dirigente ou o presidente estava tentando fazer a coisa correta, ferindo interesses. Às vezes na família se puxa o tapete para poder ter mais mando, mais ordem. E Humberto de Campos fala do quão é dolorosa a chegada dessas pessoas no plano espiritual, por conta dos compromissos que angariam justamente em, quando se procede desse jeito, atravanca projetos, planos da divindade para aquela instituição ou para aquela família, e a pessoa simplesmente muda aquilo por orgulho, vaidade, interesse próprio, e se complica às vezes por muitos séculos. E findando, ele fala sobre o nosso comportamento. O nosso comportamento, que muitas vezes dentro do centro, dentro da igreja, dentro do templo é um, e lá fora é outro. E não precisa ser nenhum comportamento totalmente avesso. Muitas vezes nós estamos aqui em comunhão, fazendo orações, trabalhando, pedindo as coisas, buscando a nossa cura. E saímos daqui até sensibilizados, naquele clima de oração bendito. Entramos no nosso carro, na primeira esquina, tomamos uma fechada, já botamos o dedo para fora, xingamos, brigamos. Ou chegamos em casa e discutimos por bobagem. Totalmente diferente daquele que estava lá dentro. E isso traz severas consequências, a começar pelas obsessões. Porque nós atraímos as companhias espirituais segundo os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós somos verdadeiras antenas emitindo e recebendo sinais, de forma que iremos sintonizar com todos aqueles que estão no mesmo padrão vibratório. Então, quer saber qual é o tipo de companhia espiritual você tem? Analise os seus pensamentos. E quer saber quais são os seus verdadeiros pensamentos? Quer saber realmente quem você é? Siga a orientação de Emmanuel. Analise os seus pensamentos nos momentos de ociosidade. Toda hora que você está parado em casa sem fazer nada, o que você fica pensando? Aquele é você. E é ali que você começa a juntar as suas companhias espirituais. Então, quando nós observamos esses pontos todos, devemos fazer uma autoanálise muito minuciosa e começar hoje o que Humberto de Campos chama de treino para a morte. A gente vai para a academia treinar. Nós fazemos treinos na empresa visando uma melhoria, uma qualificação melhor e maior. Por que não treinarmos para aquele momento inevitável? Mas você fala isso porque você não sabe quantas pessoas que eu convivo são difíceis. Posso não saber, mas uma coisa eu sei. Da mesma maneira que elas te toleram, você deve aprender a tolerá-las. Porque a gente não para pensar nisso. Nós só reclamamos dos outros, e dificilmente paramos para analisar se nós não somos as pessoas complicadas, né? Uma mulher que eu conheci há muitos anos atrás que falava que homem não prestava, porque ela tinha casado 8 vezes e não tinha dado certo. Eu perguntei, você tem certeza que o problema são os homens? Muitas vezes é isso que acontece com nós outros. Todo mundo é complicado, todo mundo nos estressa, mas será que é todo mundo? Então precisamos ter esse bom senso e fazer essa autoanálise.
É importante que nós aprendamos com o exemplo dos Espíritos. Vamos lá ler o Céu e o Inferno e estudar. E ver a condição de cada um daqueles Espíritos que deram ali o seu testemunho, o seu depoimento, porque é o que nos espera. Não tem mágica, não tem quem indica, não tem jeitinho brasileiro, não tem vantagem, não tem nada. A vida é nós conosco mesmo. A morte é nós conosco mesmo. Ninguém vai responder por outro. Vamos responder por nós. E ter essa coragem de analisar, ter essa coragem de buscar e mudar, é maturidade espiritual. Mais uma vez agradeço estar aqui. Que nós possamos ter excelente semana. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.